galera, beleza? Aula 82 do canal. E hoje a gente está com uma integral definida, ok? Até que enfim. A gente chegou aí nos últimos conteúdos de cálculo 1, que é o cálculo de áreas com a utilização das integrais, ok? A gente vai entrar também nas aplicações das derivadas mais para frente. Então esse ano aí para a gente terminar esse conteúdo. E a gente vai utilizar a noção de integrais, tá? Para calcular a área da nossa função seno de x, ok? Então você já tem 3 vídeos aqui falando sobre o seno de x aqui na parte de trigonometria do canal. Então vocês já vão poder se situar bem com relação às funções trigonométricas. Então bora lá. Então vamos lá, pessoal. A minha função, ela é a função seno de x, ok? Então eu vou calcular a área da minha função, a área aproximada da minha função seno de x, certo? O exercício diz para você calcular a área da região S. Então a região S são essas duas partezinhas aqui da minha função, ok? De 0 até 2π, ou seja, do 0 até o 2π, que é o ciclo inteiro trigonométrico, né? Porque 2π é medida em radianos da minha circunferência, que tem 360 graus. 360 graus eu fazendo a conversão para radianos, eu vou ter o 2π. Então tem inclusive uma aula aqui no canal com 3 vídeos falando sobre a função seno de x para vocês estudarem ela e o gráfico dela, tá? De uma maneira bem tranquila, ok? Então vamos lá. Como que eu vou calcular? Primeiro eu vou dividir, né? Eu não posso calcular tudo de uma vez. Por quê? Porque eu tenho uma parte da minha função aqui para as coordenadas negativas. E isso vai dar uma diferença. Então eu preciso o quê? Calcular dessa partinha, aliás, dessa parte aqui primeiro e depois dessa parte aqui primeiro. Como que eu faço isso? Eu faço isso usando as integrais. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a integral de seno de x dx com relação a x, né? E qual que vai ser o meu limite de integração? Eu vou calcular dessa primeira partinha aqui primeiro. E o meu limite vai do quê? Vai de 0, sempre do menor para o maior, tá? Menor para o maior. 0 até π. Né? O π está aqui bem na metade do caminho, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no vídeo sobre o gráfico da função seno para vocês entenderem bem certinho, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Então eu já tenho aqui a minha integral de 0 até π, seno de x dx, que eu vou calcular a área dessa partinha aqui. E ela vai ter que o quê? Ela vai ter que somar com a área dessa parte aqui, que eu vou calcular da mesma maneira, com a integral, só que agora de π até 2π, certo? Ó, de π até 2π, do menor para o maior, sempre, de seno de x dx. Mas agora vamos parar para pensar. Essa nossa curva da função está para as coordenadas negativas aqui, né? Ela está para o lado de baixo, para o lado negativo aqui no meu gráfico. Então o que vai acontecer? Se eu calcular essa integral aqui normal, se eu simplesmente calcular ela, vai dar um valor negativo. E ele vai simplesmente subtrair desse valor aqui e vai dar 0, ok? Então, para que esse valor dê positivo e para que eu possa somar com o valor dessa área aqui, para eu ter uma área total, eu preciso colocar essa segunda parte da função em módulo. Ok? Porque vocês sabem que o módulo ele vai dar sempre positivo. Para no final eu somar as duas áreas e obter a área total da minha função seno de x. Beleza, galera? Então agora é só a gente terminar a resolução. Aqui é a integral normal, aquele método que vocês já conhecem e já estão bem acostumados. Bom, galera, agora a gente resolve normal as integrais, né? Vamos começar pela primeira aqui, ó. Eu tenho a integral de seno de x aqui com relação a x. Então o que eu vou derivar com relação a x para eu chegar em seno de x? Então, de cara, vocês lembram, né? A derivada de seno de x é cosseno de x, correto? A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, para eu poder chegar nesse seno positivo, eu vou ter que derivar o quê? Eu vou ter que derivar o menos cosseno. Então, vocês já estão acostumados com isso, né? Menos cosseno de x, e ele vai vir nos meus dois limites de integração, né? Ele vai vir para o meu limite superior, que é igual a π, e para o meu limite inferior, que é igual a 0, ok? E ela vai somar com o módulo, vai dar aqui a mesma coisa, né? O módulo de menos cosseno de x, que é a minha integral aqui de seno de x, né? Aqui entre módulo e com, vamos colocar aqui dentro, aqui só para vocês, né? Não se perderem, aqui com no limite de integração, né? 2π e no limite π, ok? Bom, pessoal, eu reescrevi aqui para ficar mais fácil, tá? Então a gente vai ter o quê? O menos cosseno de x no limite superior, né? Então a gente vai ter menos cosseno. No lugar do x eu vou colocar o π, ok? Menos aqui a nossa função, vamos colocar entre parênteses, né?
o nosso menos cosseno no limite inferior. Então, o x vai valer 0. Ah, mas por que eu preciso colocar esse no limite inferior? Eu preciso colocar ele no limite inferior porque o cosseno de 0 realmente existe, certo? Então, por isso que vocês têm que ter um conhecimento das funções trigonométricas, tá? Em breve no canal a gente vai ter os vídeos sobre a função cosseno para vocês poderem aprender realmente o que é o cosseno de 0, o que é o cosseno de π e assim por diante, beleza? Então, ele vai somar com o módulo, certo? Da nossa função menos cosseno no ponto superior primeiro, né? Que é o 2π. Menos, vai subtrair, abre um parênteses aqui, a nossa função no nosso ponto inferior, que é o ponto x. Fecha o parênteses e fecha o módulo. Então agora a gente tem uma baita de uma continha aqui, né? Para fazer uma baita de uma operação aqui para poder desenvolver, ok? Função no limite superior menos função no limite inferior, tá entre módulos, beleza? Função no limite superior menos função no limite inferior, ok? Vamos terminar a resolução agora. Bom, pessoal, reescrevi aqui para a gente entender melhor e coloquei os dados, né? Cosseno de π que é igual a menos 1, cosseno de 2π que é igual a 1 e cosseno de 0 que é igual a 1. Então, em breve no canal a gente vai ter os vídeos falando sobre a função cosseno, para que vocês realmente aprendam o porquê que o cosseno de π é menos 1, porquê que o cosseno de 2π é igual a 1 e assim por diante, tá? Também vocês podem encontrar esses valores nas tabelas trigonométricas. É de fácil memorização, mas é interessante que vocês realmente aprendam, porque daí chegando aqui nessa parte do cálculo diferencial integral, vocês podem recorrer à lógica para definir aqui o seno, o cosseno ou a tangente de cada um desses quadrantes, né? Desse π, desse 2π e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu tenho menos cosseno de π. O cosseno de π vale menos 1, né? Então a gente já tem lá o menos e o cosseno de π que vai ficar entre parênteses, que é o menos 1. Ok? Em seguida eu vou ter menos o menos cosseno de 0. Ou seja, abre o parênteses lá, eu vou ter menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 é igual a 1. Então a gente já está montando aos pouquinhos aí. Mais o módulo, agora, menos cosseno de 2π. Menos cosseno de 2π. Cosseno de 2π é igual a 1. Então eu vou ter menos 1, ok? Menos, abre parênteses, menos o cosseno de π. Menos o cosseno de π, que é menos 1, certo? Então, o menos com menos, né, a gente já pode fazer a regra de sinal, vai dar mais 1, ok? Só fecha o parênteses e fecha o módulo. Fazemos a regra de sinal aqui, né? Menos com menos, mais. Então, eu vou ter 1 positivo, ok? Menos com menos, mais também. Então, eu vou ter 1 mais 1. Simples, né? Mais o meu módulo de menos 1, menos com mais, menos 1, ok? Fecha o módulo. Daí aqui ficou super simples, né, galera? 1 mais 1 eu vou ter o 2, e ele vai somar com o quê? Menos 1, eu teria menos 2, mas como está entre módulo, eu vou ter um 2 positivo, ok? E no final eu chego a 2 mais 2, que é igual a 4. O ponto A. Então a gente já chegou na nossa resposta aqui, ó. 4 UA, unidades de área, ok? Então fazendo tudo certinho, vocês vão chegar numa resposta que vai ser a área da função que o exercício pediu. Então a gente tem que a área da função seno de x é 4. 4 UA, 4 unidades de área. Beleza, galerinha? Valeu, então até a próxima.